Então vamos lá. Então, gente, apesar do nome aqui complicado, é uma coisa até, é um assunto que é até divertido, tá? É efeito da superestimativa de prazo na duração efetiva de tarefas, né? Então aqui a gente já começa fazendo uma acusação. A acusação de que os prazos são superestimados pelos planejadores, tá? Mas é uma acusação que não é nossa, né? Aqui está, uma análise à luz da corrente crítica. Então é uma acusação que já vem lá do Eliyahu Goldratt, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E esse tema aqui, ele veio a partir de um projeto de pesquisa, então a gente está providenciando publicar esses resultados, né? Que apareceram coisas bem legais. Então, sobre o que a gente vai falar aqui? Vamos falar sobre a corrente crítica, né? Já que é aí que se fundamenta o trabalho. Algumas boas práticas comuns no planejamento, tá? Isso supondo de que essas boas práticas são realizadas. Os efeitos psicológicos na execução de tarefas, então aqui a gente já vai pular do planejamento para a execução. O experimento que foi realizado dentro desse projeto de pesquisa e alguns aspectos práticos, algumas consequências práticas desses resultados. Tá? Então vamos lá, vou falar um pouquinho da nossa equipe de pesquisa, né? Esse projeto já tem um tempo, né? Ele já foi encerrado. Nosso bolsista de iniciação científica é o Gledson Miranda. Hoje ele é engenheiro de produção lá pela UFPA e também já é MBA em gestão de projetos pela FGV, né? Hoje ele é colocado lá na... Eu não sei dizer exatamente qual é o nome da empresa que ele está atuando, mas é ali na Hidro, tá? É uma das terceirizadas ali da Hidro, trabalhando com planejamento. O orientador desse trabalho foi o professor Bruno Rodrigues, né, o meu xará, que ele é doutor em psicologia. E aí começa a parecer esquisito, né, um doutor em psicologia trabalhando lá no gerenciamento de projetos, mas vocês vão entender com o decorrer por que ele participou do projeto. E eu, né, como orientador, né, coordenador desse projeto. Bom, então falar um pouquinho da corrente crítica para quem está aí um pouco adormecido na memória. Este senhor aqui é o Eliyahu Goldratt, né? Ele é um cara que foi muito importante para a administração, muito importante para a engenharia de produção, né? Porque ele desenvolveu a teoria das restrições, né? Ele teve como principal obra o livro, o vídeo, a meta, né? Que era escrito como uma novela, né? Um drama, que falava de um gerente de produção, né? Um administrador da produção, que estava cheio de problemas em uma fábrica obsoleta, né? E de repente ele começou a encontrar aí pelas esquinas do mundo um antigo professor, e o antigo professor foi dando umas dicas para ele, aquelas dicas meio mestre dos magos, né? E aí ele conseguiu fazer com que aquela fábrica, aquela pequena fábrica, voltasse a ser bastante produtiva, né? Utilizando conceitos da teoria das restrições. No entanto, mais tarde, Goldratt percebeu, né, que também poderia utilizar alguns desses conceitos para o gerenciamento de cronograma. Posso falar que normalmente se fala o gerenciamento de projeto, mas os fundamentos que ele deixou foi muito fortemente localizado no gerenciamento de cronograma, que há um tempo atrás a gente chamaria de gerenciamento do tempo e agora a gente chama de gerenciamento do cronograma, né, segundo o PMI. Bom, o Goldratt já nos deixou, né, em 2011, eu lembro bem, né, mas a empresa dele continua firme e forte aí, trabalhando, fazendo as consultorias, inclusive aqui no Brasil também. Tá?
Bom, e o que é a principal contribuição da teoria da corrente crítica, né, para o gerenciamento de projetos ou para o gerenciamento de cronograma? Então, aqui tem mostrando dois cronogramas, né? Um cronograma, aqui onde está escrito antes, seria um cronograma clássico, onde a gente tem 3 níveis de atividades, né? E as atividades que são as setinhas em vermelho é o nosso caminho crítico. Então, a gente sabe algumas coisas, tipo, se a gente atrasar um dia no caminho crítico, a gente vai atrasar o projeto em um dia. Não tem jeito. Os dois caminhos que estão em azul têm uma pequena folga, né? Então, eles não necessariamente atrasam os projetos. Né? Mas o que o Goldratt acusava? Né? Ele acusava que os planejadores sempre colocavam segurança nessas tarefas. Né? O Sandro deve saber bem disso, né, Sandro? Por exemplo, você tem ali que levantar uma parede e pode fazer isso em 2 dias. Bom, então coloca 3, que é só para garantir, né? Agora imagina um cronograma com 100 mil tarefas, né, ou mais, que é perfeitamente factível em obras, né, brasileiras ou estrangeiras. E você vai ter, no final, na soma disso tudo, um monte de folga embutida nas tarefas. Então, teu cronograma vai acusar um tempo muito maior do que realmente você necessitava. Essa era a reclamação do Goldratt. Então, quer dizer que você não pode ter segurança nenhuma no projeto, né? Aquilo que o pessoal da área costuma chamar de cronograma seco, né? Sem segurança nenhuma. Goldratt diz que sim, que você pode ter, mas você faz isso através de pulmões, né? De pulmões de prazo que você vai colocar entre as cadeias, né? Então, essa primeira cadeia do antes viraria essa cadeia do depois que vocês estão vendo aqui, né? E percebe que essa seta branca agora ela é um pulmão, tá? Então, toda a cadeia vai consumindo o pulmão. Onde é que está a diferença nisso, né? Do ponto de vista da gestão? Tá que você não vai dar 3 dias para fazer o muro que precisa de 2 dias, você vai dar só 2 dias. Né? Então, quem gerencia a folga passa a ser o gerente de projeto, não é o próprio executante. Tá? E isso muda muita coisa. Tá? Pelo menos é o que o Goldratt diz. Né? Bom, então tá aqui, ó, pulmão de projeto protege a data de entrega, o pulmão de convergência, né, que estão nas outras linhas, protege o ramo mais longo de atrasos nos ramos não críticos. Ok. Então, é isso aí. Parece uma coisa muito legal. A gente pouco vê isso funcionando aqui no Brasil. Eu já vi as iniciativas assim que foram e não foram, tá? Mas a gente pode ver que é algo que faz bastante sentido. Bom, e qual é o principal uso disso? Até hoje, o uso da corrente crítica é muito considerado para os projetos de infraestrutura. Então, isso a gente encontra nas literaturas atuais, né, o uso da corrente crítica para projetos de infraestrutura. Por quê? Porque justamente pelo que eu falei, os cronogramas, né, desses projetos de infraestrutura, eles têm milhares de tarefas. E como eles têm milhares de tarefas, você tem muito o que desperdiçar também. Então, o uso da corrente crítica faria com que esses projetos pudessem ter um pouco mais de agilidade nas suas entregas. Mas não é isso que a gente tem aqui para falar, né? É uma teoria que já está consolidada e ela já está em uso, né? Ela já está sendo usada por aí. Não precisa que eu diga para usar ou para não usar. Vamos parar um pouquinho e falar aqui de corrente crítica e falar do planejamento, né, de uma forma geral, planejamento de projeto, e falar de algumas boas práticas só para perceber uma coisa. Primeiro, o cronograma deve ser desenvolvido a partir da EAP, né, da estrutura analítica do projeto. Então, não adianta também você discutir esse nível de discussão que a gente está tendo aqui
se o camarada faz um cronograma que nem está ligado a EAP nenhuma, né? Então, você não sabe qual é o pacote de trabalho, você não sabe qual é o custo daquilo para o projeto, você não sabe se aquele pacote vai ser eficiente ou não quando terminar, né? Você não vai saber exatamente nenhuma informação no final do projeto, você só vai olhar o que está pronto. Todo o cronograma deve estar amarrado, ou seja, cada atividade deve ser ligada a pelo menos uma atividade predecessora e uma atividade sucessora. Apesar de que isso também é algo que é muito básico, eu já vi, né, o gerente do projeto dar umas cortadinhas de vez em quando nas ligações para que o cronograma fique aí um pouquinho mais folgado, tá? Isso aí não é uma boa prática, mas é comum no planejamento que isso aconteça. Os marcos de acompanhamento devem representar acontecimentos marcantes para o desenvolvimento do projeto, né? Normalmente é recomendado que eles fiquem no caminho crítico do projeto, porque o marco de acompanhamento é aquilo que normalmente você leva para cima quando você está num processo de governança. E não adianta nada você levar um marco de acompanhamento que não serve para nada, né? Que está lá num ramo perdido em algum lugar, você leva ali aquele marco e aquele marco não diz nada, né? Ou seja, o marco está entregue no prazo ou fora do prazo, o projeto não quer dizer coisa nenhuma. Bom, essa aqui tem uma palavra meio complicada, né? Que não devem ser utilizados lags negativos. Isso aí é um negócio que quer dizer o seguinte: você não tem que planejar tarefa sucessora para começar antes da antecessora terminar, né? Ou seja, é como se tivessem ocorrendo duas tarefas ao mesmo tempo, tá? Claro que vão ter várias tarefas ao mesmo tempo, mas não uma ligada à outra, né? Isso aí, quem quiser, depois a gente bate um papo aí, porque isso aí também é uma prática, às vezes, que é utilizada, como o software normalmente permite, é uma prática que é utilizada para dar o nó no chefe, tá? Então, a gente deveria tratar isso daí. Tem jeito de resolver isso, né? Por mais que pareça necessário em algum momento. E existem também janelas de execução que devem ser programadas no cronograma, né? E isso aqui, por exemplo, aqui em Belém, parece que a gente nunca aprende, porque a gente sempre dá desculpa do atraso, a gente coloca que o projeto atrasou porque choveu, né? Mas a gente sabe que em Belém chove, sabe quando é que vai chover, sabe qual é o período que chove mais. Então, em 2020, isso não era para ser desculpa, né? A gente devia ter isso programado lá na nossa janela de execução. Bom, outra coisa que também é muito clara, mas que volta e meia isso pode dar um problema, é que a gente não deve utilizar datas fixas para as atividades, a gente tem que usar sempre durações. E aí, às vezes, vem uma coisa de cima para baixo, não, mas tal marco tem que ficar pronto tal dia. Tá? E você acha que você prender isso no cronograma com alfinete vai fazer com que fique pronto. É óbvio que não vai, né? Porque quem vai construir são as pessoas. São as pessoas que estão executando as tarefas, né? Então, elas não estão nem aí para o alfinete que você colocou no seu cronograma, tá bem? Evitar o uso da ligação início-fim entre as atividades. Esse aqui eu não vou nem entrar no mérito, gente, que também é outra coisa, né? Que é muito coisa de software. Então, isso aqui a gente vai deixar para o Genilson me convidar de novo, tá? Aí a gente conversa só sobre isso. Bom, alguns efeitos psicológicos que a gente estudou nesse projeto de pesquisa, né? Um deles é a síndrome do estudante, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Ele refere-se à procrastinação planejada, quando, por exemplo, o aluno só começará a se aplicar a uma tarefa no último momento possível antes do seu prazo. Alguns dirão que isso não é verdade, né? Mas, como todos nós... Esse exemplo é muito bom, e esse exemplo é do próprio Goldratt, né? Quando ele escreveu a corrente crítica, porque todos nós fomos alunos, então a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, né? A gente acaba deixando para a última hora as coisas, né? Então, isso aí é nada mais do que a procrastinação, né? Mas é uma procrastinação, ou seja, eu tenho várias tarefas e aí eu vou fazer o que eu acho mais importante
E, normalmente, o que eu acho importante naquele momento é o que está com prazo vencendo, né? Isso é a síndrome do estudante. Um outro efeito psicológico também considerado pelo Goldratt, né, é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson ela foi publicada pelo Cyril Parkinson, num artigo da revista Economy, em 1955. Né? Ele dizia simplesmente o seguinte: o trabalho se expande de modo a consumir todo o tempo disponível para uma tarefa. Então, vocês notam aqui, ó, segundo esse gráfico que ele apresentou, a gente tem um aumento no trabalho, no esforço, o empregado depois vai reduzindo esse esforço, né? E aí, quanto mais a gente coloca prazo, né? A gente sempre arruma alguma coisa para fazer, alguma coisa para melhorar, eu vou aprimorar aqui, eu vou melhorar ali. E nunca digo que está pronto, eu só digo que está pronto na hora que o prazo termina. Né? Isso aí a gente vê também naqueles programas de culinária, né? Se tiver mais 1 minuto, 2, 3, 5, aquele chefe vai estar colocando mais alguma coisa no bolo dele, vai enfeitar mais uma coisa, outra. Então, isso aí é uma coisa que a gente também observa, né? Com uma certa facilidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Olha, não há na literatura, isso foi uma coisa que a gente observou, não há na literatura demonstração de que não prover folga na estimativa da duração de tarefas, de fato acarrete duração de tarefas menores, embora faça sentido em essência. Então, isso era o que o Goldratt defendia. Ele dizia, olha, e inclusive apresentava um gráfico do nada lá no trabalho dele, né, no trabalho inicial, onde dizia de onde que vinha aquilo, aqueles dados. Aliás, não apresentou dados, apresentou só o gráfico. Então, ele insistia nisso, né, de que se você tira a folga das tarefas, você vai ter durações menores, né, de execução. Parece que faz sentido, né, com dois efeitos psicológicos que nós acabamos de ver, parece que faz sentido, né? Se você dá um prazo menor e o sujeito faz no último prazo, bom, ele vai fazer antes. E se você... e a lei de Parkinson diria que uma hora o sujeito vai ter que acabar e vai entregar. Tá? Então, esse foi o nosso problema. Por quê? Porque todo mundo começou a citar o Goldratt sobre esse aspecto. Mas, pelo que a gente viu, ninguém foi lá ver se o que ele estava falando era verdade ou se era invenção. Tá? Por mais que ele seja um cara muito respeitado, mas a ciência funciona de uma forma que a gente precisa testar, tá bem? Então, eu vou falar um pouco do experimento, né? O experimento foi até divertido, né? A gente teve aí 58 estudantes que que se inscreveram para participar do experimento, né? O perfil deles, eles eram alunos de engenharia de produção, de física e de matemática do campus de Abaetetuba, da UFPA, né? Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que executar uma tarefa. Que tarefa seria essa? Resolver problemas matemáticos de média complexidade, podendo consultar um material de apoio, né? Esse material de apoio já era fornecido para eles, junto com esses problemas matemáticos. Poderiam usar o celular, né? Poderiam, inclusive, ir ao banheiro, poderiam beber água, normal, até para a gente poder simular melhor o ambiente organizacional, tá? Só não era permitido comunicar-se com os colegas, então você não pode pedir para o colega a resposta. Isso aí era a única coisa que a gente combinou com os alunos, tá? Aí vocês começam a entender por que a gente tinha um colega psicólogo aí nesse meio, né? Porque ele nos ajudou a montar todo esse protocolo para a gente não errar na hora de executar a tarefa. Bom, o experimento ele tinha um grupo controle. O grupo controle era o seguinte, é um grupo que podia realizar a tarefa sem prazo determinado. Como é que a gente chegou com eles? Eles estavam na sala, entregamos a tarefa. Olha, gente, vocês têm essa tarefa para fazer. Quando vocês entenderem que encerraram, vocês devolvem a tarefa para nós. Ponto, só isso. Né? O que acontecia nessa tarefa? Né? Tinha lá o material de leitura, que eles poderiam ler ou não. Né? Se eles se sentissem seguros, poderiam executar a tarefa logo de uma vez.
Mas o que acontecia é que na hora que eles começavam a resolver, eles tinham que colocar o horário. E também, no horário, quando eles terminavam a tarefa, cada problema, eles colocavam o horário que terminaram aquela tarefa. E assim faziam, né, para cada uma das 4 tarefas que foram estabelecidas. Bom, depois que executamos o grupo controle, entregaram, verificamos os tempos, foi estabelecido um grupo experimental. O que é isso? Para eles, foi estabelecido um prazo no P50, né, no percentil 50, ou seja, na mediana, do grupo controle para a realização da tarefa. De onde saiu esse P50? Do próprio trabalho do Goldratt. Né? Ele dizia que a mediana era o prazo ideal que você deveria dar ao executor da tarefa. Tá? Porque, veja bem, a gente tem histórico, às vezes, né? Quando a gente é um bom planejador, a gente tem histórico de planejamento. A gente planeja e vê lá como é que foi a execução, tá? Às vezes, a gente... depois que a gente tem esse histórico, a gente vai decidir como. A partir disso, qual é o ensinamento que eu tenho? Então, se eu digo que é 10, dura 10. E aí, consistentemente, dura 12... O que eu vou fazer? Eu vou colocar 10, 12 ou 13, né? Para ficar um saldo aí. Bom, enfim. Para ambos os grupos, foi avaliada também a qualidade do trabalho, né? E como é que era essa qualidade? Gente, eu estou ouvindo um áudio vazando. Eu estou ouvindo uma voz ao fundo. Opa, obrigado, gente. Obrigado, tá? Só para a gente continuar, depois a gente abre para as perguntas. Bom, então para ambos os grupos foi avaliada a qualidade do trabalho. Né? Como é que é a qualidade de um trabalho desse? É a pontuação, é a pontuação que se faz. Como o perfil, né, desses estudantes era todo parecido, então a gente espera que entre grupos a qualidade vá ser mais ou menos igual. Se for só depender disso, né? Claro. E aí vem os principais resultados, tá? Então, olha, aqui tem a distribuição, né, do grupo controle de tempo. Então, vocês viram que tem uma distribuição normal e tem ali uma mediana igual a 77 minutos. Tá? Então, lembram que o primeiro grupo, esse grupo controle, não foi dado a eles um prazo. Eles fizeram, então teve gente que terminou bem rápido e teve gente que demorou bastante, né? Então, tem aí uma distribuição, uma grande distribuição uma dispersão grande nesses dados, tá? Mas a mediana foi 77, tá certo? E aí isso foi usado como, olha, vocês, no grupo experimental, vocês têm 77 minutos para fazer o prazo. Mas se não acabar, termina e entrega, tá? Então isso configuraria o atraso da atividade. Tem 77 minutos, a partir de 77 minutos começa a configurar atraso. No primeiro grupo não tinha atraso, porque não tinha prazo, não tem atraso, ok? Olha aqui o que aconteceu. Então, isso aqui foi muito interessante. Vocês estão notando que o gráfico da frente, né, é o gráfico do grupo experimental. Então, o prazo de entrega caiu para 51 minutos, né, 51,88 minutos. Olha que coisa interessante, né? Então, a duração média da realização da tarefa foi significantemente menor no grupo experimental do que no grupo controle. Então, a estatística, né, demonstrou que existia diferença estatística, né? Era significante a diferença entre as médias, né? Isso aí já é uma coisa muito legal, né? Já é uma descoberta, assim, um achado muito interessante do trabalho. Ou seja, uma primeira coisa nunca deixe assim, o Deus dará. Nunca deixe, não, vai fazendo aí quando você tiver. Não funciona esse negócio, né? Então, mas aí
vocês devem estar pensando o que eu também pensei na hora que a gente estava planejando. Não, o pessoal vai se sentir muito pressionado e aí vai ficar bem pior o resultado desse pessoal aí, né? Porque eles estão pressionados, a gente está dando um prazo apertado aí, acho que eles estão pressionados. Porque, né, não adianta nada também, se for para fazer rápido, mas para fazer horrível, não adianta, né? Vamos começar então a falar de qualidade. Primeiro, no grupo controle, a gente mediu o seguinte: será que tem alguma coisa a ver o tempo que se gasta na tarefa, né? Então, lembra que esse grupo controle é aquele que não tinha prazo, que o sujeito decidia aí a hora que ele entregava. Será que tem alguma coisa a ver a duração da tarefa, o tempo que o sujeito levou para realizar a tarefa, com as notas que ele recebeu? E aí, não tem nada a ver, ou seja, não teve nenhuma correlação, ou teve uma correlação fraquíssima entre a duração, ou seja, o tempo que o sujeito levou para entregar a tarefa, e as notas que foram tiradas, tá? Lembra, gente? Essas pessoas têm perfil escolar parecido, né? Então, a gente não misturou aí pessoas de línguas, de ciências humanas, né? Não, tem só pessoas aqui da área de exatas, tá? E as atividades eram razoavelmente simples para as pessoas da área de exatas. Então, a gente não pode dizer que houve aí uma interferência disso, tá? Então, pode ver aí no gráfico que ó, a gente não consegue enxergar nada, né? Sobre se o sujeito levou mais tempo, então ele tirou nota melhor ou tirou nota pior. Não tem como afirmar nada em relação a isso. Mas olha no grupo experimental o que aconteceu. No grupo experimental, que é aquele que o prazo estava certo, estava justo, né? Quanto mais tempo o sujeito usou daquele prazo, melhor foi o resultado dele. Então, se o camarada sabe fazer, ele vai levar o tempo certo. Se ele for muito rápido para o tempo certo, em relação ao tempo certo, é provável que ele não sabe fazer muito aquilo ali, né? Eu imagino assim, que se eu for levantar uma parede aqui, eu sei que tem que ter né, a massa, tem que ter o tijolo, eu posso fazer isso daí, de repente, até mais rápido que o pedreiro, mas certamente se você encostar a mão depois, vai cair, tá? É essa que é a ideia que está contida aqui nesse gráfico, né? Então, bom, não sei vocês, mas eu achei isso aqui muito legal. Então, a outra coisa que vocês estão pensando aí, certamente, porque eu também pensei. Não, então o pessoal que fez rápido, né? Aquilo que a gente falou, teve nota pior, né? Ou seja, não tinha tempo, ia sair pior e tal. Não, olha, não houve diferença significativa entre as médias da nota do grupo controle e o grupo experimental. Então, a média deles foi a mesma, de um grupo e de outro. Então, olha que coisa interessante. Você deu um prazo certo e deu um prazo aí ao infinito. E o pessoal que fez no prazo certo fez na mesma qualidade que o pessoal que fez sem prazo, tá? Ou seja, a gente não tem que ficar preocupado de não, mas poxa, se eu der um prazo aqui, tá certo, às vezes eu posso não conhecer qual é o prazo justo. Isso aí é um problema para a gente, né? Mas como planejador, eu tenho que ficar atento. Eu posso até dar um prazo grande, mas eu preciso ficar atento se aquele prazo grande realmente é necessário ou não, né? Tem que observar isso e ir ajustando ao longo do tempo, tá? Um outro, né? E aquele lance da síndrome do estudante, é verdade mesmo que o sujeito ele deixa para fazer a tarefa lá para o final? Olha aqui o que aconteceu.
Então, teve da tarefa, né? A gente tinha 4 problemas. E aí, o primeiro problema, gastou-se mais tempo no primeiro, né? E aí foi diminuindo, o segundo, o terceiro, e no quarto problema se gastou menos tempo. Lembra que eles colocavam o horário que começava e terminavam cada problema. E aí vocês vão dizer assim, não, Bruno, pô, mas aí também, né, tu deve ter colocado a questão mais fácil no início e a mais difícil no final, que é assim que as provas são normalmente. Pessoal, não é isso. Por que eu estou dizendo que não é? Porque não todas, né, mas assim, as provas tinham várias combinações. Então, cada um recebeu uma combinação aleatória do posicionamento das tarefas. Então, não é a dificuldade, porque as dificuldades elas foram entregues de forma aleatória para cada um, tá certo? Então, independente da dificuldade, gastou-se mais tempo na primeira, depois menos tempo na segunda, depois menos tempo na terceira e depois menos tempo ainda na quarta, tá? Esse aqui era o grupo experimental, claro, aquele que tinha prazo, tá? E por fim, gente, né, só para a gente colocar uma discussão aqui de aspectos práticos. O que eu penso sobre isso? Né? E é uma coisa que eu queria que vocês me ajudassem, vocês que são realmente profissionais, me ajudassem a ver como é que a gente resolve isso daí. Gostaria de ouvi-los. Tem uma questão. Quando a gente passa um prazo para o nosso chefe, lá para o nosso patrocinador, o diretor da organização, ele dá ok. Ele dá ok e aí você tem que cumprir com aquilo, né? E você sai e vai atrás de cumprir aquilo. Então, isso já é uma coisa que afeta o planejador e faz com que ele tenda a colocar mais tempo no prazo, tá? Isso aí é uma coisa que acontece. Agora, sobre nossos resultados, o que a gente pode estimar que aconteça? É claro que a gente precisaria trabalhar mais em cima disso. Mas uma coisa que pode acontecer é você pode até acertar mais quando você coloca folga, né? Mas um cara que coloca sempre bastante folga, ele pode acertar mais. E o cara que coloca o prazo justo, ele pode acertar menos. Mas a média de duração desse sujeito que faz o planejamento justo vai ser menor do que o cara que coloca muita folga. Ou seja, mesmo atrasado, talvez ele ainda estivesse mais rápido do que o que não está atrasado. Porque a gente sabe que o atraso no gerenciamento de projetos é um atraso político, né? O atraso eu prometi um prazo, entreguei ou não naquele prazo. Então, é político, né? Eu dou um prazo, o sujeito aceita. Então, a partir de então, a gente tem um acordo político. E aí, o cara que faz justo, ele tem mais chance de atrasar, né? Só que o atraso dele, provavelmente, né, porque isso ainda é uma outra parte que a gente precisa continuar estudando, ainda seria menor do que o prazo médio que o outro, né, o que dá muito prazo, atenderia. Então, a gente tem 2 problemas aí. Tem o medo do planejador, né, de ficar com o currículo dele sujo, né, que você sabe que a gente massacra o planejador que atrasa. E tem a questão do diretor, que também coloca lá, o patrocinador, que coloca tudo na base do chicote, né? Então, ele não tem noção de que, às vezes, aquele atraso lá que o sujeito está se propondo. Então, eu tinha um colega da Petrobras que falava assim, fica, não me engana que eu te engano. Então, eu digo que eu acho que vai durar 1 mês e meio, né? De uma forma justa. Mas aí eu vou dizer que vai dar 2, porque aí eu fico com uma folga. E aí depois dá 2,5 e o diretor está feliz da vida porque atrasou só meio, tá? Agora, se eu dissesse 1,5, né, e entregasse em 2,1, né, eu teria um atraso maior e aí o diretor, o patrocinador, me daria mais problema, entendeu? Então, isso aí é uma questão que a gente precisa resolver, mas eu não sei como, então vocês que são profissionais aí, por favor, me ensinem a resolver isso. Então, gente, obrigado, né? Então, sou o professor Bruno Sena, atualmente sou lá do programa de pós-graduação em administração da FPA. Se quiserem,
Fique à vontade para entrar em contato, tá bem? Aí tá meu e-mail. Tudo de bom para vocês. É isso aí.